Fala galera, Mauri Passos do site Ceasa Pouso Alegre. Veja bem, eu quero transformar este canal no maior canal referente a frutas, legumes e verduras. Então do que a gente fala aqui? Sobre distribuição de hortifruti, produção de hortifruti, como se ganhar dinheiro no mundo agro. Então se você se interessa por esse tema, esse é o lugar ideal para você estar. Entendeu? Então vamos lá. Eu falei num vídeo anterior sobre como é que você deve proceder para tirar o seu cartão de produtor rural, ok? Agora, Mauri, vem cá. Eu tirei o meu cartão de produtor rural, certo? Qual é o procedimento? O que é que eu devo analisar antes de começar a produzir? Então vamos lá, gente. Olha só como esse ponto é interessante. Você vai começar a tua cultura agora, vai começar o teu plantio. Quais são os dois pontos? Eu digo dois porque eu acredito que esses dois são os principais itens que você deve analisar antes de jogar tua semente na terra. Tá? Esses dois itens aqui, ó. Produtividade e preço de venda. Tá? Então vamos falar do primeiro. Produtividade. Vou dar um exemplo do que seria essa produtividade que você deve alcançar. Imagina a batata, produção de batata. Em um alqueire de batata, eu sei que você consegue colher aproximadamente, numa média, entre 1.200 a 1.500 sacos. Ok? Essa é a média do que se produz em um alqueire de batata. Para você ter uma alta produtividade, você consegue chegar de 2 a 2,5. Então olha a diferença do que é uma média, que vai até 1.500 sacos, e uma alta produtividade que vai até 2.500 sacos. Então tem uma diferença de quase 1.000 sacos de batata. Então olha só o quanto isso representa num todo quando você for fechar a tua cultura. Certo? Quando você for fechar, é quando eu digo quando você for fazer o balanço geral do que aquilo te faturou. Entendeu? Você tem uma diferença de quase 1.000 sacos para você somar, com um custo aproximadamente igual àqueles 1.500 sacos de média que você teria caso você tivesse uma lavoura mediana. Então isso é uma alta produtividade. Então, quando te falarem, você tem que produzir na média a gente produz, a gente colhe uma caixa de morango por pé, não, esqueça isso. Você deve sempre buscar a alta produtividade, tá? Como é que você faz isso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um outro ponto, preço. Analisa qual é o preço médio que se vende aquele produto, né? Você sabe que existem, no caso, alguns produtos específicos que têm umas entre-safras. E geralmente, nessas entre-safras, se consegue um preço melhor. Mas por que é que se consegue um preço melhor se colhendo nas entre-safras? Porque pouca gente planta. Aí é uma coisa que você deve se perguntar. Mas por que pouca gente planta nesse período, Amaury? Se na média a gente consegue um preço bom. Aí que tá. Por quê? Porque aí tem um risco de falta de chuva, ou você tem um risco de excesso de chuva, ou você tem um risco de clima muito pesado, eu digo pesado é um calor muito forte, ou você tem um frio muito extremo. Então, são essas variáveis que quem produz neste período corre o risco de acometer na tua lavoura. Tá? Então, o risco de se plantar para se colher em entre safras, para se buscar um preço melhor, são estes, tá? São clima extremo, falta de defensivo, falta de adubo, enfim, você vai ter alguns riscos que você não teria plantando nas datas corretas, tá? Então existem duas formas de você ganhar dinheiro, recapitulando: alta produtividade, tá? E o preço que você vai vender, o preço médio daquele produto. Tudo se vende, tá? Entenda isso. Tudo se vende. Mas por qual preço? Por quanto que eu vou vender a minha lavoura? O objetivo do canal aqui é fazer você ganhar dinheiro. Então assim, eu quero que você abra os olhos quando você for colocar a semente na terra. Você tem que saber esses itens aí. Entendeu? Você tem que saber que você precisa... Vamos falar da parte técnica agora. Você precisa de alguém para te auxiliar na lavoura para você ter uma alta produtividade. Porque alta produtividade não depende de sorte,
certo? Não depende depende do clima? Sim, depende do clima, mas depende muito mais da capacidade técnica da lavoura. Então, para você, produtor que está começando agora, é até uma dica. Assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado com aquela assistência técnica que vai na nossa lavoura de uma revenda, por exemplo. Por quê? Significa que o cara é ruim, que o cara vai te empurrar algum produto? Não, nada disso. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que aquela pessoa, aquele agrônomo, aquele assistente técnico que vai na tua lavoura, né, mandado por uma revenda agropecuária, ele tem um objetivo. E o objetivo dele não é alta produtividade na tua lavoura, objetivo principal. Se você tiver uma alta produtividade na tua lavoura, ok, consequência de um bom trabalho, tá? Mas o objetivo principal dele é bater meta, ok? Então ele precisa vender, tá? Então ele vai tentar colocar alguma coisinha para você ali e não necessariamente você precisaria daquilo naquele momento, ou não necessariamente aquela solução que ele está te dando é a melhor do mercado. Então vai aí uma dica técnica: se rodeie de pessoas que entendam daquela cultura que você está ensaiando em produzir. Tá? Se você for produzir, Mauri, eu tirei meu cartão de produtor rural e vou produzir batata, vou plantar batata, limpei meu meio alqueiro, meu alqueiro de chão aqui e vou começar a produzir. Então, o que eu diria para você? Se cerque de pessoas que já produzem a batata. Converse, entre em algum grupo de WhatsApp deles, converse com o agrônomo da Emater, veja quais são os problemas que geralmente costumam acontecer, certo? Naquele pedaço, naquele período de tempo. Então assim, certifique-se de que a parte técnica depende só de você, tá? Então se você não sabe, busque um aconselhamento de quem entenda um pouco mais daquela cultura em específico do que você. Tá? Certifique-se de que aquelas pessoas estão tentando te ajudar realmente porque tem interesse em ver o teu bem, ver a tua produção indo para frente, tá? E não fique apenas por conta de uma revenda que dá assistência para você ali, tá certo? Então acho que essa é uma dica bem valiosa. E em questão de preço, infelizmente o preço quem dita é o mercado. Se tiver muito produto naquele momento que você estiver colhendo, o seu produto também você não vai conseguir um preço exorbitante nele, né? Você vai vender na média, tá? Então qual que é a dica que eu te dou neste caso específico? Suponhamos que você já tenha cuidado daquela parte de produtividade, agora você quer saber do preço. Como é que você faz para garantir um preço? Um dos itens é você já ter para quem vender o teu produto. Não espere, veja bem, não espere você começar a colher para depois ir atrás de alguém para comprar aquele teu produto. Não espere isso. Já vá num barracão, já converse com a pessoa, converse mais ou menos com as pessoas que vendem também aquele produto, veja qual é o preço médio que se estica daquele produto. Tente ir, se for o caso, esse eu costumo dizer que é um dos últimos casos, mas vá no Ceasa, vá numa pedra no Ceasa, converse com o pessoal de box, se por acaso eles se interessam em pegar aquele teu produto, antes de você jogar a semente na terra. Tá? Fala que você vai colher daqui 3, 4 meses, você vai ter um item assim, assado. Pegue o contato da pessoa, não perca esse contato, sempre manda um alô, fala assim, ó, produção tá chegando, produção tá indo, tá nesse pé. Vá dando feedback pro cara, entendeu? Pro possível comprador, para assim você não ter nenhum tipo de surpresa. Legal? Então assim, é sobre isso que a gente fala aqui no canal, espero ter ajudado e vamos, nos próximos, vamos partir com mais pesado nesse sentido de como é que você pode ganhar dinheiro efetivamente com hortifruti, beleza? A Mauri Passo, César Pouso Alegre, já se inscreve aí. Valeu!